irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Peço desculpa aos irmãos, não deu certo a nossa transmissão pelo stream, mas retorno aqui. E os irmãos nos ajudem aí, o nosso presbítero Paulo está acompanhando aqui para saber a questão do som, se está bom, se está ruim. E nós vamos caminhar aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Então, damos início assim ao nosso culto nessa noite. Os irmãos vão compartilhar aí no grupo da igreja, a página, né, aqui do nosso Facebook. Então eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E para nós, assim então, darmos início, quero fazer uma oração e eu quero rogar que você apresente a sua vida, coloque a sua família também e consagremos este tempo a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor, bondoso é somente o Senhor, o Criador do universo, o Senhor das nossas vidas, o Deus sublime, o Deus excelso, o Deus supremo, não há outro além de ti. Consagramos, Senhor, este culto a ti, meu Deus, consagramos este tempo ao Senhor, meu Pai, meu Senhor, nosso Salvador. Venha com misericórdia sobre as nossas vidas e sejamos encontrados aqui como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A igreja do Senhor, a igreja reunida, as famílias em suas casas agora, derrama paz, derrama bálsamo, derrama o refrigério dos céus. Eu oro assim agradecido ao Senhor, que é o nosso Deus, que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ler junto comigo o Salmo de número 118. O Salmo 118, a partir do versículo 1, diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo naqueles que me odeiam ou nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Versículo 13. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Versículo 15. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Este salmo é uma convocação para o louvor a Deus pelo seu caráter. Qual é o caráter de Deus? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é um Deus presente. E também uma convocação para o louvor, para que nós reconheçamos o caráter de Deus e que também possamos reconhecer as suas grandes maravilhas em meio às tribulações. O autor diz: me ouviu. Versículo 5, Ele é o meu refúgio, Ele destrói os inimigos. Versículo de número 13, Ele me amparou. E no versículo 14, Ele me salvou. Vamos adorar, vamos render graças a este Deus. Convido você, convoco você, filho de Deus. Todos os povos são chamados a juntos, a nos alegrarmos
com este Deus. Vamos cantar este primeiro hino e assim render graças ao nosso Senhor. Cantemos alegremente. Rendemos graças, irmãos, ao nosso Senhor. Eu quero ler um versículo que eu creio que todos, ou digamos 99% dos filhos de Deus conhecem esse versículo. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você se recorde nesta noite que Deus o ama, e Ele o ama através da pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E de que maneira que Ele expressa esse amor? Ele enviou a Jesus. Para quê? Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Jesus foi colocado num túmulo para mostrar que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para dizer que Ele venceu a morte em meu favor, em seu favor. Este Deus que nós estamos cantando aqui hoje nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer que vivamos uma vida de santidade, uma vida de obediência a Ele. Preste atenção, Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus ama você por graça. E porque Deus te ama e você desfruta deste amor, agora você quer devolver a Ele em gratidão uma vida de santidade. Eu quero que juntos possamos cantar aqui um hino que fala a respeito do amor de Jesus Cristo. E enquanto você ouve este hino, eu creio que você pode agradecer, louvar a Deus pelo amor de Deus por você, e você também pode ao mesmo tempo confessar os seus pecados, os quais levaram Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvemos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.
está dando para ouvir bem, nós vamos melhorar isto, mas isso não há de atrapalhar o nosso culto, né? Infelizmente hoje, por algum motivo, não deu certo aqui, o som realmente está ruim, mas eu espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. E agora nós vamos para o momento do nosso culto de intercessão. E eu quero ler um versículo, uma frase de um versículo que esta semana me incomodou no sentido não negativamente, mas positivamente, fez com que eu pudesse dobrar os meus joelhos na presença do Senhor. É o Salmo de número 12, apenas a primeira frase do versículo. Diz assim: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Irmãos, infelizmente, os casos desta pandemia na nossa cidade aumentaram, em várias cidades também aumentaram. Tenho conhecimento de colegas que estão com esta doença em outras cidades, em outros estados. E o que devemos fazer? Esse texto me veio, quando lendo a palavra do Senhor, socorro, Senhor. O que devemos fazer, irmãos? Clamar para que o Todo-Poderoso venha nos ajudar, venha nos socorrer. Eu quero convidar você aí da sua casa, com toda a reverência a Deus, e para a glória do nosso Deus, vamos clamar ao Senhor em favor da nossa cidade, em favor do nosso estado, da nossa nação, e vamos pedir a Deus socorro. Será que o nosso Deus não enviará socorro em favor de seus filhos, irmãos? Eu creio que Ele tem o poder de enviar esse socorro. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Socorro, Senhor. Socorro, meu Deus. Ó Pai, o Senhor que é o socorro bem presente nas tribulações. Venha, meu Pai, com as tuas misericórdias. Venha, meu Deus, transformar esta situação adversa, em muitos lugares desesperadora, Senhor, desconfortável no nosso íntimo, sim, muitos amedrontados, mas socorro, Senhor, Senhor dos exércitos, socorre o povo, socorre a nossa cidade, socorre as nossas famílias, repreende, Senhor, este vírus em nome de Jesus, repreende também o vírus do medo e da incredulidade, repreenda, Senhor, esta pandemia da nossa cidade. Se os casos foram maiores nesta semana que passou, e nesta semana que começa hoje, sejam menores, diminua, Senhor, estes casos, imuniza as pessoas da nossa cidade, imuniza a criança, imuniza o adulto, imuniza, Senhor, a pessoa que já tem alguma enfermidade, imuniza os idosos, socorro, não somente a igreja, mas toda esta cidade, a nossa nação, compadece-te, Senhor. Não estamos pedindo socorro a governadores, não pedimos socorro a autoridades, a presidente, a prefeitos, pedimos socorro ao Altíssimo, ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Nós não pedimos socorro à criatura, mas pedimos socorro aqui ao Criador, que é digno de ser adorado, de ser exaltado e glorificado. Senhor, socorro, meu Deus. O teu povo quer estar na tua casa, o teu povo, Senhor, quer sair de casa, o teu povo com certeza está com chama na alma, desejando estar na casa, na igreja, para juntos adorarmos ao Senhor, porém não podemos. Senhor, tenha misericórdia, socorro. Famílias, ó Pai, estão presas em suas casas, famílias estão tensas neste dia, e por isso peço socorro a todas as famílias onde há um enfermo por esta pandemia. Faz um milagre, Senhor. Socorro, meu Deus. Assim como o salmista clamou, pedimos socorro ao Senhor, ao Criador, ao Deus do céu e ao Deus da terra. Pai, determina uma ordem, que o Senhor desta ordem nos céus, ela se cumpra aqui na terra, que faça aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Socorro, Senhor, socorro. Que esse seja o nosso clamor agora, e o clamor desta semana, e o céu ouçam este pedido desesperador, porém confiante no Deus vivo, no Deus eterno, no Todo-Poderoso. É no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, socorro, e nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos.
Eu convido você a abrir comigo agora em Efésios, capítulo de número 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10, porém vamos pensar aqui entre os versículos 13 e também o versículo de número 17. Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, queridos irmãos. Espírito Santo, Senhor que inspirou esta palavra, o Senhor que usou homens como nós para escrever aquilo que o Senhor exatamente queria que fosse escrito, e nós te agradecemos por preservar as Escrituras Sagradas. Senhor, obrigado, porque as Escrituras sempre serão atuais, contemporâneas. É antiga esta palavra, mas muito atual. Pai, que nesta noite, por mais uma vez, o Senhor fortaleça a fé do teu povo, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos socorra para que possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Queridos, uma vez que nós lutamos contra os inimigos e nós lutamos contra eles na esfera espiritual, nós precisamos então de armas defensivas e armas ofensivas. E para isso nós somos supridos não é com a armadura, mas somos supridos com toda a armadura de Deus. Versículo 11 e versículo de número 13. Satanás, assim, de um modo ilustrativo, assim como os inimigos do povo de Deus, e principalmente contra o rei de Israel, queriam invadir a cidade de Jerusalém. O que eles procuravam? Eles procuravam brechas no muro da cidade para tentar entrar e tomar a cidade. Assim, Satanás sempre procura uma área desprotegida, uma brecha no muro das nossas vidas, para usar como ponto de partida para os seus ataques infernais. Por isso, capítulo 4 de Efésios, versículo 27, não deis lugar ao diabo, irmãos. E sabendo que Jesus Cristo já conquistou Satanás, Jesus Cristo já conquistou este inimigo, e agora sabendo que nós temos uma armadura, nós temos armas espirituais à nossa disposição, tomemos posse pela fé daquilo que o nosso Deus nos dá para nós enfrentarmos o inimigo, ficando firmes para enfrentarmos o inimigo. Esse inimigo chama-se Satanás. Os dias, irmãos, são maus. O dia, irmãos, é mau. O inimigo é maligno. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz John Knox, aquele que começou o presbiterianismo, pai do presbiterianismo na Escócia, ele diz:
Com Deus somos maioria. Então nós temos não a armadura, nós temos toda a armadura de Deus para vivermos ou para viver uma vida cristã vitoriosa. Como já disse, e nós temos visto nos 2 últimos domingos para cá, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual. Não se iluda, meu irmão. E na semana que passou, nós vimos que nós precisamos conhecer algumas verdades para que nós possamos compreender que para viver uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos compreender algumas verdades. E a primeira verdade foi baseada no versículo 11 e no versículo 12, quando nós reconhecemos que nós temos um inimigo nessa batalha, e esse inimigo não pode ser subestimado. E hoje nós trazemos aqui uma segunda verdade, de 4 que ainda temos, que o cristão precisa compreender para viver uma vida vitoriosa. E esta verdade está aqui do versículo 13 até o versículo de número 17. Esta é a segunda verdade que nós devemos compreender para viver uma vida cristã vitoriosa. Como soldados nesta guerra, nós temos, irmãos, um equipamento. Esse equipamento chama-se toda a armadura de Deus. Somos exortados pelo apóstolo a nos revestir, a tomar essa armadura. Uma vida cristã vitoriosa é uma vida revestida de toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus ela é composta por pelo menos 6 peças ou 6 partes. E eu gostaria de ver com os irmãos nesta noite estas 6 peças desta toda a armadura de Deus. E qual é a primeira peça dessa armadura? Efésios capítulo 6, versículo de número 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O texto fala cingindo-vos e dá a ideia, podemos entender como cinto da verdade. O apóstolo Paulo não baseia simplesmente essa narrativa na armadura do soldado romano, mas ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo ao olhar para o profeta Isaías, e seu, salvo engano, capítulo 59. Mas ele também está na sua mente a respeito da armadura que o soldado romano usava. Mas a ilustração não é do soldado romano, mas sim do Antigo Testamento, como Deus, esse grande soldado lutando pelos seus. A nova linguagem de hoje, ela traduz essa parte do versículo 14 dizendo assim: usem a verdade como cinturão. A nova versão internacional diz assim: cingindo-vos com o cinto da verdade. Irmãos, Satanás é o mentiroso. Satanás é a mentira personificada. João capítulo 8, versículo 44. Mas o cristão, cuja vida é controlada pela verdade, há de derrotá-lo em todas as suas ciladas, em todas as suas artimanhas. João capítulo 8, versículo 32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, nós conhecemos a verdade e a verdade de Deus nos libertou. Que verdade é essa? Podemos dizer que a verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós conhecemos e nós confiamos nos ensinos de Jesus, e os ensinos de Jesus condensam a verdade que é Ele mesmo e que nos conduz, ou que nos retira, ou que conduz e que faz caminhar o pecador à verdade, a única verdade que liberta da escravidão, das amarras do pecado. Assim como o cinto, ele mantinha, digamos assim, unidas as outras partes, ou várias partes da armadura de um soldado, a verdade, ela é o elemento da integração na vida do crente vitorioso. O inimigo não resiste à verdade, o inimigo não pode contra a verdade. Não estou falando aqui simplesmente, queridos, de verdade no sentido de ética e de moral, mas nós podemos falar da verdade no sentido de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O diabo pode alguma coisa contra ele? Não! E se nós estamos cingidos de Jesus, o diabo não pode nada contra as nossas vidas. A verdade, ela é importante na vida do cristão, sim, porque uma vez que a mentira entra na nossa vida,
Se não estivermos cingidos da verdade, que é Jesus Cristo, e se a mentira entra, tudo começa a se desintegrar, desmoronar, ruir. Você deu lugar à filha do diabo, chamada mentira. Nós temos algumas histórias, ou podemos usar 2 exemplos. Você se recorda de Ananias e Safira. Eles mentiram descaradamente, a fim de parecerem piedosos. Mas você já sabe o que aconteceu, Atos capítulo de número 5. Eles não tinham a Jesus, não estavam cingidos da verdade. O rei Davi mentiu, tentando esconder sobre o seu pecado em relação a Betseba, e nada também deu certo na vida desse homem. Daí em diante só foi confusão. Uma vida vitoriosa, uma vida cristã inabalável, é uma vida cingida da verdade, comprometida com a verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Contra a arma da mentira, o cristão tem contra o diabo a defesa da verdade. Quando o diabo ataca o cristão com mentira, Jesus o defende, porque ele é a verdade por excelência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida cristã vitoriosa é uma vida cingida da verdade. E aqui em especial da pessoa de Jesus Cristo. Então, primeira peça dessa toda a armadura de Deus é a verdade. A segunda peça está no versículo 14, a segunda parte, quando o autor Paulo escreve assim: e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça, uma peça da armadura do soldado que cobria esta parte e a parte de trás do corpo, e era daqui do pescoço até a cintura. Para o autor que nós temos seguido aqui, Warren Wiersbe, para ele a couraça, e muitos comentaristas também entendem assim, simboliza a justificação do cristão em Jesus Cristo. Simboliza a justificação dele em Cristo e a sua vida, a vida do cristão justa, correta diante do Senhor. É o apóstolo Paulo que escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele escreve: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós já vimos que Satanás é o acusador, mas ele não pode acusar o cristão, pois o cristão está justificado, o cristão está revestido, vestido-se da justiça, da couraça da justiça. Em que sentido, digamos, isso pode funcionar? O diabo vai dizer assim para você: você não vale nada, você não tem fé, você não ama a Deus, você não pode fazer nada para que Deus seja agradável. E você vai responder: é verdade. É verdade, eu não tenho valor algum mesmo, eu não posso coisa alguma, eu não posso fazer nada que me justifique, eu não posso fazer nada que agrade a Deus, eu não posso fazer nada que eu ganhe, que fazendo isso eu ganhe algo de Deus, mas a justiça de Cristo fez por mim. O que Deus vê não é a minha justiça, Ele vê a justiça de Jesus. Então na cruz, Jesus sofreu por mim e pagou por todos os meus pecados. Deixa, entre aspas, deixa o diabo acusá-lo, mas tenha a convicção de que você está vestido da couraça da justiça. Você é um justificado, e as acusações dele batem e vão embora. Porque nós somos justificados mediante a fé por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o diabo acusa o crente, então é a justiça de Jesus que garante a nossa defesa. Quando ele te acusa de que você não é um salvo, de que a sua vida é uma droga, você diz para ele que o que garante a sua defesa, o que garante a sua eternidade, não é a sua justiça pessoal, mas a justiça de Jesus. É a couraça da justiça. Então mas mesmo assim, como crentes que somos, não devemos dar brechas ou ocasiões para que o diabo venha nos atacar. Não devemos dar lugar para o diabo. Mas, então, se nós não nos acompanharmos nessa posição de justificados em Cristo Jesus, vivendo uma vida que agrada ao Senhor com a ajuda dEle, sim, aí daríamos brecha para o diabo, mas estamos vestidos da couraça da justiça. Jesus é quem nos protege com a sua justiça.
diante de Deus. A palavra justificação, que é a ideia de que a justiça de Jesus em nosso favor, em frase simples aqui, justificação é a iniciativa graciosa de Deus em fazer com que pecadores fiquem de bem consigo, ou seja, com Deus, através de Jesus. Então, um relacionamento correto com Deus, mediante Jesus Cristo, promovido pela justificação, é uma forma com graça para nos proteger contra as acusações e contra as investidas do diabo. O cristão se mantém firme e com a couraça da justiça, o cristão rebate todas as acusações do inferno. Ele tem convicção de que ele está revestido, como diz o texto, melhor, cingidos da verdade e vestido da couraça da justiça. Armas que nos protegem. E o nosso Senhor Jesus é a própria justiça. A Bíblia diz que Ele é a nossa justiça. A terceira peça dessa toda a armadura de Deus, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E aqui nós entendemos a ideia de calcem como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Quem é a nossa paz? Quem é que é a nossa paz e qual é a paz que nós anunciamos? É Jesus. O Evangelho da paz tem a ver com Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho, irmãos, ele nos faz resistir e permanecermos firmes. Então nós precisamos calçar os pés com a prontidão do Evangelho da paz, a ideia de anunciar a Jesus Cristo. Esta é uma grande defesa do cristão para viver uma vida vitoriosa. Ele anuncia a salvação, ele anuncia as boas novas de salvação através do Evangelho, porque firmeza inabalável é o que o Evangelho nos dá. Firmeza inabalável é o que o Evangelho dá àqueles que creem em Jesus através do Evangelho. E pelo fato de nós termos com Deus a paz que vem do Evangelho, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então você, cristão, não precisa temer os ataques infernais do diabo. E também nós não precisamos temer homem algum. Assim, então, devemos estar preparados cada dia para levar a Jesus, para levar o Evangelho da paz ao mundo perdido. Um cristão vitorioso é um cristão que dá testemunho, que tem convicção que no dia da sua conversão foi batizado, recebeu o Espírito Santo de Deus. Lembra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, se calçarmos as sandálias, os calçados do Evangelho da paz, e o apóstolo Paulo recorre novamente ao Antigo Testamento, Isaías capítulo de número 52. Se nós calçarmos o Evangelho da paz, irmãos, nós teremos pés formosos. Diz assim Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E o apóstolo Paulo faz um Ctrl-C, Ctrl-V, num contexto da necessidade da pregação do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 15, ele escreve: quão formosos são os pés do que anuncia coisas boas. Irmãos, Satanás faz o mal. Satanás traz más notícias. Satanás declara guerra. Ele é embaixador do caos e ele quer fazer isso em todo o mundo. Ele quer causar desordem, ele quer causar rivalidade entre as pessoas. Mas nós somos embaixadores da paz.
calçados com a preparação do Evangelho da paz. E como tais que nós somos, calçados os pés com a prontidão, com a pregação do Evangelho da paz, nós podemos levar este Evangelho da paz a todo lugar para onde vamos, sem vacilar, irmãos, sem titubear, mas sempre alertas, para onde nós estivermos, levarmos o Evangelho da paz. O diabo odeia, o diabo detesta os que pregam o Evangelho. Ele também odeia o Evangelho da paz, porque ele odeia a Jesus Cristo de Nazaré. E sabe por que ele odeia o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas da tirania do diabo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas da escravidão e da cegueira que está sobre todos os incrédulos. É Paulo quem diz: e não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Calcemos como sandálias a prontidão, a preparação para anunciar as boas novas, sem detença, de modo ligeiro e de modo que surpreenda esse inimigo. Uma breve ilustração aqui a respeito do Evangelho da paz. Se nós cremos no Evangelho, então nós estamos em paz com o nosso general, e esse general nos manda para a batalha, e no meio da batalha o diabo vai tentar trazer dúvidas ao seu coração, mas você terá certeza absoluta de que você está em paz com o seu general. Então ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai te sustentar. Então, verdade, justiça, Evangelho. Quarta peça dessa toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo de número 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Preste atenção, não é a sua fé, não é a minha fé, não é a confiança que eu tenho em mim mesmo. Não é essa confiança, é a confiança que nós temos no Senhor Jesus. É desse tipo de fé que o autor está dizendo, porque se fosse a nossa fé, não poderíamos nos defender de absolutamente nada. O soldado, na antiguidade, ele embraçava um escudo que protegia ele inteiramente de lanças, de flechas, de dardos inflamados que eram lançados pelos inimigos. Esses dardos inflamados vinham e batiam nesse escudo e apagava aquela chama, aquela flecha incendiária. O cristão é mais ou menos assim, com a fé, não na sua, mas a fé em Jesus. Quando o diabo lança isso, ele não fica rebatendo e em volta fica pegando fogo. Na hora que ele defende, apaga-se o fogo dos dardos inflamados do maligno. Então eu estou falando de qual fé? Daquela fé viva. Estou falando da fé verdadeira, daquela confiança nas promessas e no poder de Deus Todo-Poderoso. É esta fé que temos em comum. Todos os crentes em Jesus têm esta fé em comum. E a fé é essa arma defensiva, a nossa confiança no Senhor que nos protege dos dardos inflamados do maligno. E o que são esses dardos inflamados, irmãos? Do diabo. Dardos que podem ser apagados com o escudo da fé. Dardos com o qual podereis apagar todos. O escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é diminuir a chama, mas é apagar. Irmãos, não vamos nos abater, né? Deu um problema aí na transmissão e nós vamos retornar aqui. Eu estava terminando aqui a respeito da quarta peça de toda a armadura de Deus, que tem a ver com a fé, que é o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E essa peça, então, ela é indispensável para o soldado cristão. Porque é pela fé que nós fugimos para Deus. Procuramos refúgio no Senhor em tempos difíceis. Ele é o nosso escudo
para aqueles que nele confiam. Pela fé, nós crentes podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas lembrando, não é a minha fé, querido, é a toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Em quinto lugar, primeiro, a verdade. Segundo, a justiça, o evangelho da paz. Em quarto, a fé como escudo. Em quinto, estamos aqui em Efésios capítulo 6 e agora ainda no versículo de número 17. Tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. O apóstolo Paulo sempre ensinava os recém-convertidos, os neófitos na fé, as verdades da palavra de Deus. E era esse capacete que protegia das mentiras, que protegia dos engodos do diabo, de Satanás. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: tomando como capacete a esperança da salvação. O apóstolo Paulo está falando que o soldado cristão, o capacete do soldado cristão é a esperança da salvação. A nossa certeza, meus queridos, a nossa certeza presente, futura e definitiva da salvação eterna em Cristo Jesus. Irmãos, todo crente vitorioso, todo crente verdadeiro, todo crente em Jesus, comprometido com Jesus, se não tem, porque é possível a pessoa ser salva, porém não ter a certeza da salvação. Então você precisa ter a confiança plena da salvação operada pelo Senhor na sua vida por meio do Espírito Santo. Você precisa ter aquela certeza de que em Cristo todos os seus pecados foram perdoados. Liberto você foi da escravidão do pecado e das trevas. Você foi adotado definitivamente na família de Deus. Por isso tem a doutrina da adoção. Você é um remido do Senhor. Você estava morto nos seus delitos e pecados e Deus te deu vida em Cristo Jesus. Você precisa ter a certeza de quem você era e de quem você é agora. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Mas, diz Efésios capítulo de número 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, pela graça sois salvos. Não é será, não é talvez será, é pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Você tem certeza da sua salvação? Esse é o capacete da salvação do crente. Assim, a certeza da salvação que Deus operou em nós, exclusivamente por meio do sacrifício de Jesus, é a nossa defesa contra o inimigo das nossas almas. Precisamos sim estar convictos na nossa cabeça, convictos da nossa salvação. Por quê? Porque o diabo deseja atacar a nossa mente, colocando dúvidas, como ele fez com Eva e como ele tem feito com muitas pessoas. Uma pessoa que vai para a guerra, que luta nesse exército do Deus vivo, sem a certeza da salvação, não pode, meu querido. O diabo vai achar brecha na sua vida. Esse general te manda para a guerra, mas certo de que você está seguro, porque no fundo e a verdade é que Ele é a sua salvação, é Jesus. De modo figurado, então, tomar o capacete da salvação é como que apoderar-se de uma consciência de que a graça de Deus nos salvou, ou seja, nos colocou a salvo da cilada do diabo, do domínio, embora não da influência, mas do domínio do mundo, embora não da força ou da influência do pecado, mas nos colocou a salvo do domínio. Estas coisas não nos dominam mais.
Nós fomos salvos, libertados de qualquer domínio do maligno. Ou seja, tudo isso não nos domina mais. Capacete da salvação. Então, convictos do que Deus fez por nós, de quem é nosso Deus, Salvador, certos de que o Espírito habita em nós e domina e controla a nossa vida, a nossa mente, Satanás não consegue fazer o verdadeiro cristão duvidar da salvação. Não é possível Satanás fazer o cristão desviar-se da fé. Não é possível o Satanás fazer você perder a sua salvação, porque foi Deus quem deu, e aquilo que Deus dá não se perde. Satanás não tem capacidade de fazer com que você no meio da guerra peça para sair de cabeça baixa como um derrotado. Não, o derrotado é ele. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Com o capacete da salvação estaremos protegidos, aptos para apagar todos também os dardos inflamados do maligno e permanecermos firmes e inabaláveis. Pergunto para você, você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Se você não tem, a Bíblia diz que você pode ter. Sabe por quê? Porque a salvação, ela vem de Deus. Você não conquistou, ela é de cima para baixo. Deus te deu. A salvação está na soberania do nosso Senhor. Não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que Deus fez por nós. Por isso nós podemos sim ter certeza absoluta da eternidade. E o capacete da salvação é esta quinta peça de toda a armadura de Deus. A primeira é a verdade, a segunda é a justiça, a terceira é o evangelho da paz, a quarta é a fé, a quinta é a salvação e a sexta, o texto é claro. Diz o versículo de número 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa arma é a arma de ataque. E não é uma arminha qualquer. O soldado romano, ele usava como se fosse uma espada, como se fosse uma lança um pouco maior do que uma faca comum, e ele atingia por vezes facilmente o seu inimigo. Embora o nosso inimigo, ele não é atingido assim tão facilmente, mas ele é atingido sim pela palavra de Deus, acima de tudo que habita em nós, e essa palavra é o próprio Jesus. Nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo, na epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele escreve: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Diz que ela penetra o mais íntimo do nosso ser, alma e espírito juntas e medulas. O autor compara então a palavra de Deus com uma espada afiada, capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser, como uma espada comum, uma espada material, trespassa, atravessa um corpo. A espada do Espírito, ela corta as defesas das pessoas. A espada do Espírito fere graciosamente as consciências. A espada do Espírito desperta maravilhosa e espiritualmente as pessoas com o seu poder penetrante. Quando a palavra de Deus nos convenceu do pecado, quando a palavra de Deus penetrou no nosso coração, o que aconteceu conosco? Como diz a Escritura em Atos capítulo 2, nós como aquelas quase 3.000 pessoas, nós somos compungidos, consternados para o nosso próprio bem através desta palavra. Esta palavra, ela é poderosa. O apóstolo Pedro, antes da morte de Jesus, tentou usar uma espada para defender a Jesus lá no Getsemane, mas ele descobriu, no dia de Pentecostes, ele aprendeu que a espada do Espírito é mais poderosa. Quase 3.000 convertidos. Moisés também, de modo figurado, tentou conquistar pela espada. Ele matou um homem, pensando que daquela maneira os israelitas o teriam como libertador de Israel.
mas ele descobriu que a palavra de Deus por si mesma era suficiente para derrotar Faraó e todo o Egito. E ela é poderosa para derrotar Satanás, o diabo. Fazendo outras ilustrações, a espada material trespassa, atravessa o corpo, mas a palavra de Deus, ela penetra a alma, ela entra no coração. E à medida que a espada comum, material, ela é usada, ela perde o seu corte, tem que ser amolada. Mas quando a palavra de Deus é usada nas nossas vidas, torna-se cada vez mais afiada. Ela é uma espada de 2 gumes. Uma espada material, sabe o que ela faz? Ela fere e mata. E a espada do Espírito? Ela cura feridas, ela vivifica a alma. Vivifica-me, Senhor, diz o salmista, vivifica-me com a tua palavra. Quando nós usamos a palavra ou a espada do Espírito, a palavra de Deus contra Satanás, nós desferimos um golpe nele que o enfraquece e que o impede de atrapalhar a obra de Deus. Nós temos um bom exemplo em Jesus Cristo na sua tentação. Ele disse para o diabo, quando o diabo veio tentar: está escrito. Está escrito, está escrito. O diabo diz uma coisa e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não preciso transformar as pedras em pães. Depois ele diz assim: pula-te daqui, porque os anjos do Senhor vão segurar você. Ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele diz: olha, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Arreda-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas para usarmos essa espada, queridos, nós precisamos conhecê-la. E nós falamos aqui de alguns domingos atrás da importância de lermos, de meditarmos, de estudar as Escrituras Sagradas, para quando o diabo vier com as suas tentações, possamos parar e dizer: diante disso está escrito. E aí você escreve, baseado no que as Escrituras dizem. Está escrito, está escrito. Quando alguém diz para você: minta, por isso não vai ter nada, você vai lembrar: está escrito. O que está escrito? Quando Satanás diz para você: traia, seja fiel, você vai pensar: está escrito. Está escrito o quê? Nas Escrituras Sagradas. Quando Satanás diz: faça isso que não vai ter problema, você vai pensar naquilo que você deve fazer e vai dizer: está escrito, e você vai escrever o que está escrito. É assim que nós usamos a espada do Espírito para nos defender das ciladas do diabo. Um cristão vitorioso, ele não tem vergonha de usar a palavra de Deus. Ele não tem vergonha de usar a espada do Espírito, porque ele conhece, ou se não conhece, deve conhecer. É por meio desta palavra que Deus penetra e continua penetrando corações, assim como penetrou o meu e o seu, para transformarmos as nossas vidas. Tome o escudo da fé e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que você terá certeza da salvação em Cristo Jesus. E aqui eu vou concluindo então. Coloquemos não a armadura, ou revistamos, tomemos toda a armadura de Deus. E creiamos que Deus não nos dará. Deus nos faz vitoriosos. E as peças dessa armadura, quero lembrar aqui só das palavras: verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus. No momento da salvação, você foi revestido de toda a armadura de Deus de uma vez por todas. No entanto, nós devemos nos apropriar desta toda a armadura todos os dias. Diz que não se dá exemplo ou faz alguma ilustração na conclusão, mas eu quero fazer aqui, quando o rei Davi, meus irmãos, tirou a armadura física e voltou para o seu palácio para dar uma descansada, ele colocou-se em mais perigo do que se ele estivesse na batalha. Não podemos retirar a armadura. Essa armadura está conosco. Então, nunca nós estaremos fora do alcance dos ardis, das ciladas de Satanás, de maneira que jamais então devemos ficar sem a armadura completa de Deus. O diabo, ele não faz armistício, o diabo não declara paz. Com essa armadura nós resistimos ao diabo, nós resistimos no dia mau. O dia mau é o dia da tentação, querido. E nós permaneceremos inabaláveis e como crentes viveremos
vitoriosamente. Estai, pois, firmes com toda a armadura de Deus, defendendo-se com a verdade, que é Jesus, defendendo-se com a justiça, que é Jesus, com a pregação do Evangelho da paz. Jesus é a nossa paz. Com o escudo da fé, não com a sua fé, mas a fé que Deus nos dá. Ele é quem nos fornece essa fé. Com a salvação, Jesus é a nossa salvação. Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é a palavra encarnada. Então nós fomos tomados por Jesus Cristo de Nazaré. São essas 6 peças que perfazem em conjunto toda a armadura de Deus. São, e aqui no plural, a armadura, ou toda a armadura de Deus. Pois é ela quem pois é o próprio Deus quem nos fornece na pessoa de Jesus. E mesmo assim, sim, é nossa responsabilidade tomá-la, vesti-la, empregá-la com toda a confiança contra os ardis de Satanás, para que ele, lançando as suas setas, possamos apagar todas e dizer para ele que nós somos vitoriosos, não por nós mesmos, mas na pessoa do Senhor Jesus. Vamos encerrar aqui e assim estaremos em seguida impetrando a bênção do Senhor e louvando a Deus por esta noite. Você que está vendo esse vídeo, você viu metade dele, porque no quinto ponto aqui, na verdade no quarto ponto da nossa reflexão, teve um problema aqui na internet, então nós fizemos hoje em 2 vídeos. Depois eu vou ver se eu junto estes 2 vídeos e disponibilizo ele depois no YouTube ou no Facebook. Meu Deus, nós agradecemos o Senhor aqui nesta noite, no início deste culto. Nós oramos pedindo ao Senhor socorro. E agora nós terminamos de ler a Tua palavra viva e eficaz, onde ela fala de toda a armadura de Deus. Jesus é a nossa armadura. Que estejamos firmes com Ele. Sim, com Jesus estamos inabaláveis, somos inabaláveis. A nossa fé permanece, a nossa confiança no Senhor permanece. Meu Deus, meu Pai, ajuda-nos a vivermos em todo o tempo firmes, sim, confiantes de que um cristão vitorioso é aquele que compreende esta verdade. Que verdade, meu Deus, que nós temos toda a armadura do Senhor a nosso favor. Obrigado por ser aquele que nos defende. Obrigado, Jesus, por nos amar de modo incomparável e abençoar as nossas vidas. Seja com as famílias em seus lares agora, por misericórdia e por graça. Dê uma semana cheia de paz. Dê uma semana, ó Deus, mesmo com os ardis, mas dê uma semana vitoriosa, que o teu filho, a tua filha saiba que ele é crente no Senhor Jesus, que as convicções sejam inabaláveis, e o diabo, ó Deus, seja resistido e fuja de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça, meus irmãos, e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. E aos irmãos da igreja, fiquem um segundinho na sala. Eu gostaria que os irmãos, a partir de amanhã, o pastor Luiz vai mandar uma mensagem, não um versículo diário, mas vai mandar uma mensagem para cada uma das famílias. Eu gostaria que os irmãos olhassem essa mensagem assim que chegasse, viu? Eu não vou perguntar depois se você recebeu, mas eu gostaria que você amanhã, no horário que receber a mensagem do pastor Luiz, abra onde você estiver, clique naquela mensagem. É uma palavra do pastor a cada um dos irmãos dessa igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.